Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos 8:19 diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação aguarda com ardente expectativa, aguarda com ansiedade a revelação ou a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19, conforme está escrito ali, em alguma versão está escrito a manifestação dos filhos de Deus, a criação. Eu quero trazer à nossa memória nesta noite essa reflexão, me baseando no seguinte: o mundo, de acordo com esse versículo aí, a criação, o mundo, as pessoas, elas estão esperando a nossa manifestação como filhos de Deus, porque nós não somos apenas criaturas de Deus hoje. Hoje nós saímos dessa categoria de tão somente criaturas de Deus para filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, o mundo está nos aguardando, e a palavra diz ali ardentemente, ou seja, a expectativa de pessoas é grande, é enorme, esperando por uma manifestação minha e tua, como filhos de Deus. E eu quero perguntar: qual tem sido a minha manifestação como filho de Deus? Como a palavra de Deus nos ensina, nós somos sal e luz, mas isso verdadeiramente tem sido visto na nossa vida? A nossa palavra, ela tem sido temperada com sal? É o que a palavra diz. Qual tem sido a minha manifestação para com o mundo, ou para com a criação? Porque nós estamos sendo vistos, embora a gente não perceba, mas as pessoas nos observam. O nosso andar, o nosso vestir, a nossa fala, o nosso comportamento, e em todos os sentidos, como homem, como mulher, como um profissional, como esposo, como pai, como esposa, as pessoas nos observam. E em algumas ocasiões na minha vida, eu escutei as pessoas dizerem assim, amigos dizendo: mas não diz que é crente? Porque o que as pessoas sabem fazer é isso mesmo, é acusar. Às vezes não sabe nem do que está se tratando o assunto, mas já aponta o dedo logo. Mas não fala que, mas fulano não é crente? Com razão ou sem razão, mas as pessoas apontam, o mundo aponta. Nós somos como livros abertos e estamos sendo lidos. E qual tem sido a minha manifestação diante do mundo? Qual tem sido a tua manifestação diante da criação? O que as pessoas têm enxergado em nós? A gente vê por aí muitos escândalos, o evangelho sendo distorcido, o evangelho sendo usado para outros meios, senão para levar as boas novas, que é o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas. Mas ele está sendo utilizado para outros fins, e não para levar boas novas. Boas novas a gente poderia dizer que é, ou que são, cura, libertação, transformação de vida. Aquele que vem para Jesus, que está com a sua vida arrebentada lá fora, quando ele aceita Jesus, precisa haver mudança na vida dele, em todas as áreas de sua vida.
Aquele que aceita Jesus, que não conhecia Jesus, mas que agora ele vem para a maravilhosa luz. Era nas trevas, vivia nas trevas, agora ele vem para a maravilhosa luz, a casa do Senhor. Ele aceita o Senhor, ele reconhece o Evangelho, ele aceita essa palavra de boas novas, e a vida dele era toda destruída em todas as áreas que a gente possa imaginar. Precisa haver mudança. Essas boas novas têm que se fazer valer na vida dessa pessoa. O marido que era um péssimo marido, aceitou Jesus, ele precisa deixar de ser um péssimo marido. Senão esse aceitar Jesus dele aí está comprometido. E igual modo para a mulher também. O filho que era um mau filho, mas agora ele aceita Jesus. Precisa haver mudança no comportamento dele, no que diz respeito a ele não ser um bom filho. Homens que eram na sociedade mal vistos, agora recebe o Senhor Jesus, ou recebe estas boas novas. Precisa deixar de ser mal visto pela sociedade. Precisa haver mudança na vida dessa pessoa. Então, boas novas tem que trazer isso. O Evangelho, ele tem que trazer mudança na minha vida em todas as áreas. É certo que algumas mudanças elas vão levar um tempo, porque precisa-se de um tempo de amadurecimento. Agora, esse tempo de amadurecimento não pode ser 30 anos. Né? A pessoa aceitou Jesus faz 30 anos e ainda tem coisa para resolver. É porque ele relaxou. O amadurecimento precisa ser um pouquinho mais rápido, não é tâmara que você planta e leva 80 anos para você comer o fruto. Ou será que tem crente tâmara? A gente podia dizer, né? Tem crente tâmara, leva 80 anos, ele aceitou Jesus lá na sua tenra idade, mas lá nos 80 anos é que ele vai começar a produzir frutos. Pode ser que tenha, né? Mas o amadurecimento tem que ser um pouco mais rápido. Isso acontece de que maneira? Irmãos, a gente precisa orar. A gente precisa ter o nosso diálogo com Deus diariamente. A gente precisa ler a palavra, estudar a palavra. A gente precisa, mesmo que nós estejamos em outros ambientes, não tão somente na igreja. Eu não deixo de ser um cristão quando eu estou lá no meu serviço. Eu não deixo de ser um cristão quando eu estou no trânsito. Eu não deixo de ser um filho de Deus quando eu estou em casa, próximo ali à vizinhança. Aqui eu sou um cristão, aqui eu dou glória a Deus, ali fora já não preciso. Não, o nosso comportamento precisa ser transparente em qualquer lugar, em todos os lugares. Eu tive uma oportunidade de ir numa despedida de 2 amigos que estavam indo para a Irlanda, isso já deve ter uns 3 anos. E eles fizeram uma despedida, saíram do serviço, pediram demissão e fizeram uma despedida num barzinho lá em Campinas. E seria o último dia que a gente poderia ter um contato com eles. E o pessoal marcou de ir lá. De repente aparece eu lá. Saí um pouco mais cedo de casa, avisei a minha esposa. Falei, olha, vai ter a despedida do pessoal lá, vai acontecer num barzinho lá, tem um endereço aqui, eu vou até lá. Me despedi deles, eles são meus amigos, era um rapaz e uma moça. Depois dessa despedida, eu estaria indo trabalhar. Então saí mais cedo. Quando eu cheguei lá no barzinho, aquele barzinho escuro, meia luz, né, vamos dizer assim, cadeiras espalhadas para todos os lados, aquelas mesas redondas, cada mesa com seus companheiros ali, com seus amigos. Eu procurei pelos meus. Quando eu avistei lá no fundão, tinha pelo menos umas 10 pessoas, inclusive o nosso chefe estava lá, e quando eles me viram, não disseram nada, mas eu percebi que houve um choque neles, mas ficaram
na deles, não disseram nada. E eu me sentei ali, conversei, bati papo, conversei com os dois que iriam embora, desejei uma boa sorte para eles, felicidade, que eles tivessem sucesso nesta viagem que iriam fazer, um intercâmbio. Pedi o meu suco de laranja, pedi ali uma porção de fritas, me alimentei, passou talvez uma hora, deu mais ou menos 10h30, 20 para as 11, aí eu falei assim para ele, olha, pessoal, eu vou precisar ir embora, porque meu chefe estava ali do lado, né? Eu preciso trabalhar e eu entro às 11 horas. Tá noite. Então, vocês me desculpem, eu vou ter que sair. Saí cumprimentando, abraçando a cada um deles e fui trabalhar. Quando foi no outro dia, uma das pessoas que ali estavam me procurou e disse assim, Anísio, quando você saiu, todo mundo ficou falando. Como o Anísio é diferente. E como ele sabe se comportar, e mesmo ele estando num ambiente, porque ele sabendo que eu sou cristão, eles disseram, mesmo ele sendo cristão, ele teve o carinho de vir até aqui para se despedir, para dar um abraço, para estar presente aqui. E o pessoal ficou muito orgulhoso, abismado, extasiado, sei lá que palavra que ela usou, não me lembro, mas assim, por causa da minha atitude, mesmo estando num ambiente, vamos dizer, um ambiente hostil para nós, não é um ambiente que a gente está acostumado e nem a gente quer estar, mas dentro de uma necessidade eu estive lá, e ela me deu esse feedback, que todos depois que eu saí, comentaram por esta questão da minha atitude, porque tem cristão que, se precisarem num casamento, e o casamento for numa igreja católica, ele não vai. Quem já esteve no centro de São Paulo, Praça da Sé, e teve curiosidade de entrar na igreja, na Sé, naquela igreja central da Praça da Sé, um dia passando por ali, eu falei, deixa eu ver como que é lá dentro. Eu entrei lá. Isso não desmerece o que eu tenho dentro de mim. Agora é lógico, existem aqueles que não fazem porque acreditam que isso vai estar ofendendo a Deus. Mas veja só o testemunho que eu deixei para esses amigos que estavam naquele ambiente nesta ocasião. Como é que nós, e aí eu volto à questão, estamos nos manifestando diante da humanidade? Nós estamos sendo vistos como a multidão, ou nós estamos sendo diferenciados no meio da multidão? Porque eu e você precisamos aprender a fazer a diferença como filhos de Deus, e a palavra está dizendo que a criação aguarda ardentemente. Meu irmão, muitas pessoas podem alcançar a salvação através do meu comportamento, do teu comportamento, da minha manifestação. Muitas pessoas que de repente estão no seu último momento, já até pensando em tirar a sua própria vida, e você chega com uma palavra de amor, uma palavra de carinho, ou apenas dizendo assim, Jesus te ama, uma palavra que você diga diferenciada do que a pessoa estava na verdade esperando. A pessoa está prestes a se lançar de uma ponte, e de repente você se aproxima com cuidado, é lógico, você cita uma palavra ali, direcionada por Deus, e você consegue fazer com que essa pessoa perceba que aquele gesto é o pior gesto que ela possa fazer na vida dela, e você consegue conquistar, e ela consegue sair daquele momento de terror. A minha atitude, o meu gesto, a minha manifestação, a nossa manifestação, pode salvar muitas vidas. E as pessoas estão sedentas aí. O que nós observamos nesse versículo é que as pessoas estão sedentas. Embora digam que não. Mas elas estão sedentas da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno. Não é um evangelho falsificado, distorcido, um evangelho fácil. Um evangelho que só vem trazer status para as pessoas. Não, do evangelho, elas estão sedentas do evangelho genuíno, puro.
Esse evangelho que transforma, que nós estamos dizendo aqui, que é como o evangelho, boas novas, ele precisa trazer, porque se a pessoa olha para nós, eu não era crente, essa é a linguagem que a gente usa. Eu virei crente agora, é assim que o pessoal fala, né? Você virou crente, então você não era cristão, agora você é, mas a pessoa olha para você e você continua do mesmo jeito. Se você era da farra, você continua na farra. Se você era da bagunça, você continua na bagunça. Se você era da bebedice, você continua na bebedice. Então, esse evangelho não é o evangelho que transforma a tua vida, não. Então, nós estamos interpretando errado. As pessoas, quando nos olham, e eu repito, nós somos como livros abertos. Às vezes, uma palavra que você fala denuncia que você é cristão. Um comportamento seu denuncia que você é cristão. Eu já dei testemunhos de que, por muitas vezes, várias vezes, por onde eu passei trabalhando, as pessoas chegam em mim e perguntam: de que igreja você é? Mas eu nunca disse para ela que eu era cristão. Mas por causa do comportamento, por causa da nossa fala, por causa até de momentos, em momentos de, como que eu poderia dizer, de estresse, a gente mesmo se alterando, mas sabe conduzir a coisa certa, sem esquecer que somos cristãos. Porque o problema não está em você se irar. Há momentos na nossa vida que a raiva ela toma conta, mas a gente precisa ter o domínio próprio e controlar. E até nesse momento as pessoas percebem que você é diferenciado dos outros, dos demais. A gente vê isso constantemente onde? Em todos os lugares, principalmente no trânsito. As pessoas andam se matando no trânsito. As pessoas andam se matando a troco de nada. É claro que cada um de nós vai ter o seu temperamento. Deus não vai mudar isso. Deus não vai, Senhor, o meu temperamento ele é explosivo. Aí Deus vai, você muda meu temperamento, Ele vai te dar um temperamento. Não, Ele vai te criar situações para que você controle o seu temperamento. Porque tudo tem em nós. Eu imagino que todos os tipos sanguíneos existem dentro de nós. É que um se manifesta mais do que o outro. Mas a questão está no controle, de nós não sabermos controlar. E aí existe o domínio próprio, ou a outra palavra é o equilíbrio. É preciso a gente chegar a um equilíbrio. Até em momentos de tensão, como eu disse, um momento de estresse, um momento em que você precisa, como Jesus naquela ocasião do templo, que os vendedores estavam ali, Jesus teve que falar um pouquinho mais grosso, e há momentos que a gente precisa falar um pouquinho mais grosso. Mas, e que esse falar mais grosso, ou com maior autoridade, não desabone, ou essa palavra seria certa, não desabone a nossa conduta como cristão. Eu conheço um pastor lá de Guarulhos, pastor Francisco. Ele, uma ocasião, estava na fila do banco. E por alguma razão ele teve que se exaltar, falar um pouquinho com autoridade para que o pessoal do banco pudesse agilizar a coisa lá. E depois que ele se exaltou, ele parou e pensou: meu Deus, o que o pessoal vai pensar se eles souberem que eu sou pastor? E de repente alguém encosta nele e fala assim: olha, qual que é o seu nome? Sr. Francisco, o senhor está de parabéns. Que o senhor, mesmo se exaltando, o senhor falou de maneira educada, resolveu o problema, não feriu ninguém. Ou seja, ele achou que tinha extrapolado. Mas dentro do que eu estou falando, do equilíbrio, dentro da moderação, ou dentro desse fruto domínio próprio, ele agiu. E não foi tido como alguém que saiu ou desceu do salto, né? No caso das mulheres, né? É alguém que desceu do salto. Às vezes a gente, como eu disse e volto a dizer, Jesus teve que dar uma chamada naquele povo que estava ali fazendo da casa de Deus comércio. Então há momentos na nossa vida que isso pode acontecer, mas em nenhum desses momentos a gente deve esquecer que o mundo está nos olhando, e a criação, e as pessoas, e o mundo está aguardando com grande expectativa. Há muitas pessoas para serem salvas, há muitas pessoas que estão acorrentadas, amarradas, há muitos que estão
nas garras de Satanás. Muitas famílias que estão sendo destruídas do nosso lado. Então é preciso a gente tomar uma atitude. Senhor, eu estou aqui, eu preciso fazer a diferença. Meu irmão, nós precisamos assumir o nosso chamado. Nós precisamos assumir o que eu sou, o que você é. Eu sou filho de Deus ou não sou filho de Deus? Existe uma diferença entre nós e a humanidade, a criação de Deus? Claro que existe. Nós agora somos chamados filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu sou filho de Deus e ninguém pode, o inimigo pode falar o que ele quiser. Ele é mentiroso, a palavra dele não tem valor, mas ele fala, ele é teimoso, ele fala. Ele pode nos acusar, dizer, você não é ninguém, você é isso, você é aquilo. Não, mas eu sou filho de Deus, eu não devo aceitar tal palavra. E como filho de Deus, eu preciso me comportar ou me colocar como tal, sendo sal, sendo luz, sendo exemplo, fazendo a diferença onde quer que eu esteja. Se eu for lá para a praia, lá na praia eu tenho que ser a diferença lá no meio deles. Se eu for lá no shopping, no cinema, assistir um filme, porque, irmãos, a gente está no mundo, a gente tem essas coisas todas. Mas não é porque eu vou lá no cinema que eu esqueço que eu sou um cristão. Posso me divertir, posso ir para a Disney, podemos ir em qualquer lugar, a gente pode se divertir. Não tem problema nenhum, mas em qualquer um desses lugares aí, nós não podemos nos esquecer que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos não apenas direitos, mas temos também obrigações. E as obrigações, eu estou dizendo, muitas vidas estão sedentas, aguardando com ansiedade uma palavra nossa, uma palavra, como eu citei no início, que a nossa palavra seja temperada com sal. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia vai dizer que a palavra branda, ela acalma o furor. Há pessoas que precisam ouvir palavra branda e não colocar mais lenha na fogueira. Porque como existem pessoas que põem lenha na fogueira, irmãos? Ontem eu cheguei no serviço, um menino que tem alguns meses que trabalha lá no hotel, conversando com um hóspede, mas a situação estava meio alvoroçada. Entre as outras pessoas que estavam ali, os recepcionistas, os profissionais, estavam todos ocupados. Eu cheguei. E quando eu cheguei, ele me procurou. Escuta, Nísio, o que eu devo fazer aqui assim? Aí eu me inteirei da situação, olhei a documentação, eu falei assim, pode liberar para ele. Mas pode liberar. Aí ele liberou o rapaz subiu, foi embora tranquilo. E ele falou, mas e agora? Eu falei, não, fica em paz que... Eu analisei a situação, porque eu olhei a documentação, tudo, conforme a reclamação do hóspede, e falei, ele vai ficar só 2 noites, não tem problema. Se fosse uma coisa mais extensa, vai ficar 30 dias, 15 dias, 10 dias, talvez a gente tivesse que conversar com alguém superior a nós. Mas 2 noites aqui não vai causar problema nenhum, e a gente resolve a situação. Quando o hóspede foi embora, eu disse para ele, você sabe o que eu fiz? Ele, me explica aí. O que eu fiz foi resolver a situação, porque se eu tivesse endurecido e continuado o mesmo clima, esse hóspede ia ficar aqui 40 minutos na nossa jugular, reclamando, falando, e por fim não ia resolver nada, ia estressar a gente, eu ia perder a minha noite de trabalho. Se o chefe escuta eu falar a minha noite de trabalho, eu ia perder a minha noite de trabalho, nervoso, você ia para casa estressado também. Eu resolvi o problema. Palavra branda, irmão. Palavra branda. Palavra temperada com sal. A sua atitude denuncia quem você é. As suas ações denunciam quem você é de verdade, como filho de Deus. Quando eu e você não soubermos o que eu tenho que fazer, pare e pense. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Você não sabe o que fazer? Para e pergunta, Jesus, o que o Senhor faria aqui no meu lugar? Qual que seria a sua atitude? Irmãos, isso demonstra o respeito que nós temos para com o nosso Deus, a honra que nós damos a Ele, e falar assim, Senhor, eu estou perdido, não sei o que fazer. A situação aqui exige
e eu estou aqui sem... O que o senhor faria? Ué, converse com o Espírito Santo. Antigamente você tinha que procurar sacerdote. Não era assim no Antigo Testamento? O sacerdote buscar a Deus e Deus falar com ele o que ele deveria falar para você. Hoje você tem acesso a falar diretamente com Deus. Você não precisa nem procurar. É lógico, a gente procura conselho com os pastores, com os demais. Mas em certo momento você mesmo tem acesso aos santos dos santos. Você não precisa esperar que um sacerdote faça algo por você, ou buscar em algum profeta, como no tempo de Elias, de Eliseu, entre outros, o profeta, o que Deus quer que eu faça? Não, você como filho de Deus, agora chamado filho de Deus, nós chamados filhos de Deus, temos acesso à sala do trono. A sala do trono, e nessa sala a gente tem acesso aos santos dos santos, em adorar a Deus, em buscar a Deus, em falar, Senhor, eis-me aqui, e entender a voz do Senhor, e entender a voz dele quando ele fala. Eu quero preparar uma ministração. Alguns anos atrás, o pastor Alanderson se lembra, nós tivemos um encontro de casal, baseado num livro que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Lembra disso? As 5 linguagens do amor. Eu quero trazer uma palavra, pegando gancho, né? Mas não é as 5 linguagens do amor. As 5 linguagens da comunicação. Porque, só para dar uma palhinha aqui, para que haja uma comunicação perfeita, é necessário 5 elementos. Eu vou citar 2. O emissor e o receptor. Tem que ter o que fala e tem que ter o que ouve. Mas existem outros 3. Eu vou preparar essa palavra e nós vamos ministrá-la aqui. Porque, então a gente precisa aprender. O que eu quero dizer, né, dando esse gancho aqui, essa palhinha aqui, dessa ministração que eu quero preparar, é justamente isso. Deus fala. Agora, nós temos ouvido? Essa é uma grande pergunta. Porque muitas vezes Deus está falando, e Deus fala de muitas maneiras. Obviamente, Ele fala através da palavra, Ele fala através da canção, Ele fala através de um testemunho que alguém vem e no testemunho dessa pessoa aumenta a sua fé. É Deus falando. Deus fala em sonhos, Deus fala em visão, Deus fala em revelação, Deus fala de maneira... Eu nunca tive essa oportunidade de ouvi-lo falar audivelmente, mas há pessoas que tiveram essa experiência. Mas já tive outras experiências de ouvir Deus falando. Então, o nosso emissor, ele está pronto. Um dos problemas somos nós, os receptores, que não estamos sabendo ouvir. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento precioso, porque nós podemos compartilhar a Tua palavra. E o diabo, ele está à solta aí. A Tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Ele está trabalhando, ele está distorcendo tudo, está fazendo e acontecendo, e os homens estão se deixando ser usados pelo Satanás. Mas nós, como filhos de Deus, estamos nos manifestando. E como a Tua palavra diz, que o Senhor se manifestou foi para isso, para desfazer as obras das trevas, as obras do mal. E o Senhor se manifesta através da nossa vida. O Senhor se manifesta através da vida do Teu povo. Então nós nos levantamos nesta noite e nós dizemos como Samuel disse. Ele não entendeu no início, mas depois ele disse: eis-me aqui, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. Então, nós como Teus servos estamos dizendo: eis-nos aqui, na Tua presença. Nós queremos ser, Senhor, esse diferencial no mundo. O mundo está usando todas as ferramentas possíveis para disseminar o mal, para disseminar as doutrinas erradas, para disseminar maldades, desfazendo famílias, destruindo casamentos, destruindo a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa infância. O mundo está disseminando tudo quanto é coisa que não presta, porque o inimigo está aí. E a palavra, mais uma vez eu digo, e ela nos afirma que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está
nesse patamar, mas nós, como seus filhos, Senhor, estamos nos colocando na tua presença aqui, dizendo da mesma maneira, nós queremos fazer parte disso, que o Senhor se manifestou para desfazer as obras de Satanás, e aonde quer que a gente esteja, Senhor, nós queremos estar também dessa mesma maneira agindo, desfazendo as obras de Satanás. Aonde ele chega para destruir. Satanás, ele vem para roubar, o ladrão, na figura do ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Mas aonde nós colocarmos os nossos pés, Senhor, nós queremos levar vida, nós queremos levar alegria, nós queremos levar harmonia, nós queremos levar, Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, a salvação, e nas palavras do Evangelho, boas novas, nós queremos levar nas famílias, apresentando as famílias a Ti e desfazendo, Senhor, de uma vez por todas, as obras do mal, as obras das trevas. Como igreja, Senhor, nós nos levantamos, como exército do Senhor, nós nos levantamos e nós não vamos nos intimidar diante do gigante Golias que nos afronta, que nos fala impropérios, que fica dia e noite apontando o dedo, 40 dias e 40 noites falando e nos envergonhando, mas nós não vamos nos acanhar, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, seja com a ferramenta que o Senhor tenha nos dado, pequena, insignificante para o inimigo, para o adversário, mas nós vamos usar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que aquela palavra, Senhor, ela se manifeste na nossa vida. A criação aguarda, o mundo aguarda com ardente expectativa a nossa manifestação como filhos de Deus, como servos do Senhor, como portadores da palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma. Senhor, nós oramos confiantes de que o Teu Espírito Santo fala conosco, tem falado conosco, e essa palavra vai produzir no fundo do nosso coração muitos frutos. Amém. Amém.